Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui para trazer algumas alterações ultrassonográficas encontradas no exame da Luna, que é uma shih tzuzinha de 7 anos, que é o caso clínico que a professora Michele está trabalhando com vocês essa semana. A parte da anamnese, do exame físico, vai ser toda feita com a professora Michele. Eu vim realmente mostrar as alterações que ela apresentou no ultrassom. Então, ela foi examinada, e encaminhada para uma ultrassonografia abdominal. No ultrassom abdominal da Luna foram encontradas alterações da arquitetura renal, então o rim não estava com aquela cara de rim que a gente esperava que ele tivesse e apresentava ainda uma coleção líquida no útero. Somando, então, essas alterações ultrassonográficas, mais os dados da anamnese, mais as alterações encontradas no exame físico, chegou-se à conclusão de que a Luna tinha uma doença renal crônica em estágio já avançado e apresentava também uma hemometra. Vou relembrar aqui alguns pontos da ultrassonografia renal de um rim normal para a gente poder comparar com as alterações da Luna. Então, o ultrassom renal, ele é indicado, ele é um método de escolha para a gente avaliar a arquitetura renal e alterações na arquitetura renal podem estar relacionadas com alterações funcionais. A avaliação ultrassonográfica do rim ela é indicada ao primeiro sinal de disfunção renal, porém, é importante a gente ter em mente que alguns animais que apresentam alterações ultrassonográficas dos rins podem não apresentar-se azotêmicos. E o contrário também é verdade. Animais com rins morfologicamente normais podem apresentar azotemia. Então, é importante a gente ter isso em mente. Para a gente avaliar o rim, então, para a gente fazer a varredura do órgão, utilizamos diversos cortes, né, ultrassonográficos, então fazemos a varredura com corte sagital, com cortes transversais e com cortes dorsais, para que a gente possa avaliar bem o órgão. Lembrando então de características de rins normais. No exame ultrassonográfico, a primeira coisa que a gente avalia é a topografia, então os rins eles estão lá no lugar onde eles deveriam estar, o formato está morfologicamente, né, adequado, os contornos estão regulares e a ecogenicidade. Então, olhando esse rim aqui, ó, é do mesmo animal. No A é um corte dorsal, no B é um corte sagital e aqui é um corte transversal. Nós conseguimos distinguir em qualquer um dos cortes uma região cortical externa e uma região medular interna. A cortical ela é mais ecogênica do que a medular, e isso é explicado porque na cortical eu tenho os glomérulos, a maior parte dos glomérulos, e na medular eu tenho os túbulos. Então é normal que aqui a gente tenha uma ecogenicidade diminuída, o sistema coletor, e aqui eu tenho uma ecogenicidade aumentada. Num rim sadio, eu enxergo de uma forma bem nítida essa área aqui que é a junção córtico-medular, que nesse corte aqui, eu brinco com vocês que me lembra aquele panô da cortina da casa da vovó. Então, é importante que eu enxergue isso bem nitidamente num rim sadio. Então, a gente avalia se essa junção córtico-medular está nítida, se a cortical apresenta-se um pouco mais ecogênica, do que a medular. A relação córtico-medular, que nesse corte aqui a gente imagina uma linha bem no meio e imagina uma relação de 1:1, de cortical para medular. E o comprimento do rim, nós medimos o rim no seu eixo longitudinal e para cães não existe uma tabela de padrão de normalidade de comprimento de rins. E isso não existe porque a gente tem cães de porte diferente, tem desde um cão de 1 quilo até um dog alemão de 75 quilos. Hoje, atualmente, o mais aceitável para a gente relacionar padrão de normalidade de comprimento renal é a gente fazer uma relação entre o comprimento do rim e o diâmetro da aorta. Aqui só mostrando aquela relação córtico-medular 1:1. Então, no corte longitudinal, a gente imagina uma linha bem no meio aqui do rim e a cortical e a medular tem essa proporção de 1:1.
A relação rim-aorta, ela é bem tranquila de ser feita, medimos o comprimento do rim no eixo longitudinal e dividimos pelo diâmetro da aorta em seu eixo longitudinal. Então, a gente faz um corte longitudinal da aorta, mede nessa região aqui, um pouquinho caudal, a artéria renal. Então, medimos o diâmetro da aorta, medimos o comprimento, medimos o diâmetro da aorta, na verdade, a aorta no seu eixo longitudinal, medimos o rim no seu comprimento, no eixo longitudinal também, e dividimos o comprimento do rim pelo comprimento, pelo diâmetro da aorta. E aí, nessa conta, se ela der menor do que 5,5, eu posso dizer que esse rim está reduzido de tamanho. E existem algumas doenças relacionadas com diminuição do tamanho do rim, inclusive doença renal crônica em estágio bem avançado. E os rins são considerados aumentados quando essa relação rim-aorta for maior do que 9,1. E existem aí uma série de doenças também relacionadas com aumento do rim. A gente não tem os exames, nem imagem, nem foto, nem vídeo do exame do ultrassom da aluna. Então, eu peguei algumas imagens e trouxe aqui para vocês. Aquela nossa colega que trabalha com ultrassom mandou 2 vídeos para a gente, tá aqui com a autorização dela, para ilustrar o nosso caso clínico. Então, esse videozinho aqui é de um animal com doença renal crônica. Vocês vão observar que tudo isso que eu acabei de falar que a gente espera de um rim normal, a gente não vai encontrar aqui. Vamos lá, vamos ver o vídeo. Então, o rim tá aqui, né? De novo, a gente vê que essa cortical tá hiperecogênica e tá espessada. A gente não distingue aquela junção córtico-medular que eu falei para vocês que a gente tem que distinguir. E a gente não tem aquela relação de 1 para 1 entre cortical e medular. Por isso que eu digo que essa cortical tá espessada. Então, de novo, para vocês verem. Então, olha só, um espessamento de cortical, um aumento da ecogenicidade da cortical. E a gente não vê bonitinho aquela junção córtico-medular que eu vejo em rins sadios. Nesse outro vídeo também é de um animal com doença renal crônica avançada. Então, de novo, a gente tem uma perda da arquitetura renal. E nesse caso aqui, ele ainda tem essa linhazinha hiperecogênica aqui na medular, que é o que a gente chama de sinal da medular. Vou mostrar o vídeo, depois eu explico para vocês o que é isso. Então, olha só. Então, a gente vê que ele tem, de novo, a gente não enxerga aquele contorninho bonitinho e tem essa linhazinha hiperecogênica na medular, que a gente chama de sinal da medular. O que é esse sinal da medular? Então, é essa linha hiperecogênica paralela à junção córtico-medular. Quando é realizado um histopatológico de um animal que apresenta esse sinal da medular, são encontradas calcificações do epitélio tubular. Esse dado só, a presença do sinal da medular, se o animal não apresenta nenhuma alteração clínica e nenhuma alteração laboratorial, ele não tem muita importância, pode estar relacionado com um processo antigo e hoje seja somente uma lesão cicatricial nesse rim. Quando eu tenho o sinal da medular e tenho também outras alterações clínicas e laboratoriais, eu posso pensar em algumas doenças. Em cães, doenças renais, intoxicação por etileno glicol, leptospirose e linfoma. E em gatos com PIF, eu posso encontrar esse sinal da medular com bastante frequência. Bom, vamos falar um pouquinho das alterações encontradas, então, relacionadas ao útero. Vamos lembrar um pouquinho da morfologia do útero, o útero das fêmeas carnívoras, então vale para cadelas e gatas, ele tem esse formato de Y, ele tem essa região aqui que é a cérvix, o corpo do útero que é bem pequenininho nas carnívoras e os cornos uterinos, direito e esquerdo. Na lateral, a gente consegue ver que essa porção mais caudal aqui do útero, ela fica dorsal à bexiga e ventral ao cólon descendente. E depois os cornos se seguem lá até chegar quase à topografia dos rins, que é onde ficam os ovários.
O normal, pessoal, o útero normal, ele varia, a morfologia do útero no ultrassom, ele varia de acordo com a fase do ciclo estral. Então, algumas fêmeas que são muito jovens e estão em anestro, é até difícil a gente encontrar o útero no ultrassom. Ele vai ficar mais visível em períodos de estro, em gestação, ou se eles estiverem com conteúdo, que é o caso das hemometras, mucometras ou piometras. De novo, nós não temos o exame da Luna, mas eu trouxe um ultrassom que nós fizemos aqui lá no nosso hospital, de uma pincherzinha de 7 anos que tinha uma piometra. Então, antes de eu rodar o vídeo, eu vou mostrar para vocês. Aqui é a bexiga. Então, lembram que eu mostrei para vocês a relação da bexiga com o útero? Então, dorsal, a bexiga, nós enxergamos nesse vídeo aqui essas áreas arredondadas com conteúdo anecogênico que é correspondente a córneos uterinos com coleção líquida. Então, aqui é a bexiga, corno uterino, corno uterino. Se diferenciar do método de hemometra. Ok? Bexiga, cornos uterinos. De novo. O ultrassom se diferenciar do método de hemometra. E mais um videozinho aqui. Naquele vídeo anterior que eu mostrei, o conteúdo era um pouquinho mais anecogênico. Esse daqui, que a Adriana mandou pra gente, ele tá um pouquinho mais ecogênico, depende um pouquinho até da celularidade dessa secreção uterina. Então, ó, antes de eu rodar o vídeo, aqui eu tenho bexiga e aqui eu tenho topografia de córneos uterinos. Bem aumentados de tamanho e com conteúdo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição.